Tá me ouvindo? Sejam, sim, sejam bem-vindos ao workshop Vencendo a Ansiedade. Começaremos agora a nossa vitória contra a ansiedade, que é apenas o início dessa trajetória. Então estejam todos atentos, as orientações vou botar mais uma vez aqui no chat, anota tudo aí, a gente está preparado para fazer hoje uma tarde super gostosa, super legal, para que vocês apreendam e tragam isso para a vida de vocês pessoalmente, profissionalmente. E esse workshop Vencendo a Ansiedade tem esse objetivo. Sejam muito bem-vindos e vamos embora. Eu vou começar já aqui apresentando para vocês, tá bom? Então, se liga aí, pega o caderninho. Já pegou seu caderno? Já pegou sua caneta? Já tá tudo direitinho aí, anotadinho? Já tá tudo separado? Já tá tudo pronto? Tá bom. Então, ótimo. Então, vamos embora. Tá? Eu sei que tem muita informação legal que vocês vão gostar, hein? Vocês vão gostar. Vou apresentar aqui para vocês o slide e a gente vai começar o nosso workshop. Eu estou tão empolgado, tão empolgado, tão empolgado. Você nem imagina. Vamos só abrir aqui, tá? A telinha está aqui sendo compartilhada com vocês. Eu vou fechar isso aqui. E vamos para a nossa primeira aula de hoje. Aqui, aqui, aqui. E estamos abrindo. Nosso workshop vai começar. Já começou, né? Vocês estão aqui comigo e o workshop já começou. Está aí, vocês estão vendo, né? O nosso slide. Eu vou compartilhar esse slide com vocês. E aí a gente vai começar a falar sobre o tema da nossa primeira aula, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao nosso workshop Vencendo a Ansiedade, tá? Então eu sou Jadiel Luiz, aos que não me conhecem, sou médico psiquiatra e o tema da nossa primeira aula de hoje é esse aí mesmo, né? Conhecendo a neurociência das emoções. Como as emoções se manifestam a nível cerebral. Por que eu resolvi, gente, iniciar a nossa conversa hoje falando do cérebro? Porque normalmente quando a gente pensa em questões da área da psiquiatria, né, a gente costuma levar tudo para o lado do subjetivo, né? Ai, Jadiel, isso é falta de vontade, é falta de fé, é falta de Deus. A pessoa, na realidade, ela precisa mesmo se acreditar, mudar. E, né, e vem aqueles discursos que a gente sabe que não é bem por aí, não funciona bem desse jeito. E aí eu disse, então a primeira aula da gente, do nosso workshop, será sobre as emoções a nível cerebral. Eu sei que nós temos várias pessoas que, de alguma forma, né, têm aí o desejo de aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, mas eu vou aqui trazer para vocês como a primeira aula esse tema, tá certo? Ah, vamos lá. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho para a gente não perder nenhum detalhe da nossa aula. A partir de agora, quem não entrou, vai entrar na segunda aula. Tá? Combinado? E bora. Vamos apresentar aqui, porque vocês merecem, vocês estão aqui no horário como a gente combinou. Muito obrigado por fazerem parte do projeto Psiquiatria Fácil. Indo aqui em direção à nossa primeira aula, eu queria trazer para vocês um pouco da minha história, né? Porque eu sou o fundador, eu sou a pessoa que criou o projeto Psiquiatria Fácil. Quem sabe, quem me conhece, sabe o quanto eu amo e me dedico ao estudo da psiquiatria, da psicologia, né? Da saúde da família. E o quanto para mim é importante também, né, estar compartilhando conhecimento. Né, em 2020, durante as lives de domingo que surgiram para ajudar as pessoas, todos os domingos eu me preparava, passava a semana inteira me preparando para trazer as lives. E aí a gente trouxe essas lives para vocês, né, no domingo. E hoje a gente está aqui exatamente para dar continuidade a essa história. Eu comecei essa história lá atrás, fazendo curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco.
né? Fiz 6 anos de curso, fui aprovado com felicidade, muito satisfeito com a minha escolha. Em seguida, segui para especialização em saúde da família, né? Então, me tornei médico de família, comecei a trabalhar nas unidades de saúde da família. Depois, ó, ainda falta mais, eu quero aprofundar mais. Aí eu fui para residência médica em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas, também da Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu estava terminando essa residência, eu resolvi entrar na especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, que é lá do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Eles vieram e fizeram aqui. Eu participei da primeira turma, em que Maura participou também. Ela está aqui no nosso workshop, várias pessoas estiveram comigo. E aí eu nem imaginava que no final de tudo isso eu retornaria para a Universidade Federal como professor do Departamento de Neuropsiquiatria. E eu estou lá fazendo acontecer historicamente, dentro do curso de Psicologia e dentro do curso de Medicina, aulas online, né, dentro do eixo humanístico que a gente fala, e eu estou muito feliz e muito satisfeito. Então eu resolvi contar um pouquinho da minha história para que vocês entendam, né, por que esse cara está aqui nesse sábado à tarde fazendo o que ele está fazendo, porque eu faço isso por amor. Quando eu saí daqui de médico até aqui, professor, gente, foi por amor. Porque eu podia, sim, sentir-me realizado como médico ou apenas como psiquiatra, mas eu entendo que nós somos uma construção biopsicossocial. E dentro dessa minha abordagem, eu acreditei e continuo acreditando que precisamos estudar e compartilhar e democratizar o conhecimento. Então, a gente hoje está aqui, vocês estão comigo porque vocês acreditam nesta pessoa aqui, que fez essa trajetória, que essa trajetória não para, tá? Essa setinha aqui, ó, ela continua. Tem muita coisa que está vindo por aí, porque quanto mais eu me esforço, mais eu me dedico para trazer informações e conhecimento para vocês. Tá bom? Então vamos começar a parte da nossa aula, mas vou dar uma última chance. Acho que alguém ainda está pedindo aqui para participar. Uma chance, tá? Gente, quando eu falo de psiquiatria fácil, eu preciso apresentar o projeto para vocês. Quem olhou lá no meu site viu que é um novo jeito de falar de psiquiatria e tem escrito assim, simples e completo. Por que, Jadiel, simples e completo? Gente, para mim, simples é porque as coisas elas precisam ser didáticas. Não adianta eu chegar aqui, passar para vocês 1 milhão de informações e vocês saírem daqui assim, não entendi. Gente, ser simples quer dizer que não é complexo. Simples é o oposto de complexo. Completo é porque a gente não vai ficar na superfície, a gente vai aprofundar, porque eu tenho aqui profissionais, eu tenho estudantes universitários, eu tenho pessoas que querem entender com mais profundidade os conceitos. Então, aqui o completo nos remete a essa profundeza que nós iremos. Será algo com profundidade. Quase que não cabe no slide. O oposto de completo é incompleto. E o nosso curso, ele é simples e completo. A gente está aí trabalhando com psiquiatria fácil na perspectiva simples e completa. E eu, dentro dessa reflexão, fiquei pensando, gente, o que é que eu faço? Eu vou fazer um curso para quem? Só para psicólogo? Ou não, só para médico? Não, gente. Eu acredito profundamente na interdisciplinaridade. Por isso que quando eu disse que o único pré-requisito para que você estivesse aqui nesse workshop, em qualquer curso que eu fizer, é o seu desejo, é porque eu sei que a saúde mental está em todas as áreas, em todas as profissões. E o meu objetivo, gente, é promover saúde. Jadiel, as pessoas falam muito de doença, né? Mas aqui a gente está para promover saúde. Jadiel, mas para entender saúde eu preciso entender a doença. Sim, a gente precisa compreender como é a doença. Mas a gente não quer ficar doente, né? A gente não quer viver uma vida doente.
A gente quer viver uma vida com saúde. Então, o nosso projeto Psiquiatria Fácil vai seguir esses princípios básicos e eu espero contar com vocês durante todo esse processo, não só participando das atividades, mas também como divulgando, se vocês acreditarem que esse projeto é legal e vai ser bom para você e para outras pessoas também. Tá bom? Então, vamos começar a parte teórica. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui para eu permitir a entrada. Chegou mais uma pessoinha. Gente, parte evolução da neurociência das emoções. Vocês acham que as emoções elas já surgiram assim? Foi assim, tipo, desde sempre todo mundo fala em emoção, né? Só nós humanos temos emoções. O Homo sapiens somos os únicos que temos emoções. Não. Charles Darwin, aqui em 1872, nesse marco aqui, ó, 1872, Charles Darwin já postulou que existia a expressão das emoções tanto nos homens quanto nos animais. E aí a gente começa a pensar, quem tem animal de estimação percebe que os nossos animais também têm emoções. E nós, humanos, também temos emoções. E aí ele fez essa relação lá em 1872 e falou que essas emoções, elas são inatas e elas são adaptativas. Gente, quando a gente está aí falando todo dia, precisamos nos adaptar, precisamos ressignificar, é porque desde 1872, o estudioso Charles Darwin já dizia que as nossas emoções elas são passíveis de serem adaptadas. A gente consegue adaptá-las, tá? E ele começou a dizer para a gente, nessas suas pesquisas iniciais, que a comunicação dos estados internos da gente vinha através das emoções. Ou seja, as emoções elas eram aquela manifestação mais interna, aquela manifestação que vinha lá de dentro, que comunicava o que estava acontecendo na profundeza dos nossos desejos. Tá? E aí, de certa forma, ele conseguia prever o comportamento, porque uma pessoa com medo, ele começou a ver que com medo a pessoa faz isso. Uma pessoa com raiva, ela faz aquilo. Uma pessoa alegre costuma agir assim. Uma pessoa triste, ela age de um jeito. Então, ele começou a entender a previsibilidade do comportamento. Em 1878, a ciência é assim, né? As pessoas vão estudando. Paul Broca disse assim, existe uma área no cérebro que ela é mais central, ela é mais no meio do cérebro. E ele chamou esse meio do cérebro de grande lobe límbico, que é, lá na frente a gente vai ver que é o lobo límbico, o sistema límbico. Mas aqui, em 1878, Paul Broca chamou de grande lobe límbico. E também disse, mas nós humanos não temos só o grande lobo límbico, nós temos também o lobo frontal, já que é o lobo frontal. O que é esse lobo frontal? Tu vai falar para mim já, tu vai? Vou falar. Eu quero que vocês tirem da cabeça de que o que vocês sentem é algo do universo só da subjetividade. É também. É algo só da pressão social. É também. Mas vejam o quanto a ciência, a emoção, ela tem uma base neurobiológica, tá? William James e Carl Ruland, em 1884 e 1885, sim, começaram a dar nome às emoções. E disseram o seguinte, a interpretação e adaptação a processos fisiológicos e estímulos externos. Aqui, ele começa a introduzir o que Darwin não falava muito. Darwin falava muito que era uma coisa que, assim, era de dentro só. E aí, William James e Carl Ruland dizem assim, é interno? É. Processos fisiológicos internos? Sim. Mas estímulos externos são capazes de estimular áreas cerebrais e promover aí o surgimento de emoções. E lá em 1952, faz pouco tempo, né? Nem faz muito tempo, surgiu a nomenclatura do que nós chamamos de sistema límbico. Certo? Então, a partir daqui, a gente vai aprofundar no sistema límbico em toda a neurociência. Mas é preciso conhecer a nossa história, gente. O homem que não conhece a sua história não é capaz de mudá-la. Então, a gente precisa conhecer até a história das nossas emoções para que a gente seja capaz de fazer as devidas mudanças. Ok? Agora, eu vou querer a participação de vocês.
Nossa aula, ela é interativa, claro que ela vai ser interativa, tá bom? Então aqui, ó, eu vou querer a participação de vocês. Eu vou deixar a telinha aqui para eu poder olhar para a carinha de vocês, tá bom? E aqui eu vou querer que vocês me digam a seguinte situação. Imaginem-se, agora todo mundo assim, se quem quiser fechar o olho, fecha o olho. Aí você vai se imaginar numa situação de perigo. Estão se imaginando numa situação de perigo? Pronto. Agora, vocês vão relatar para mim quais são as sensações físicas e emocionais que ocorrem, ou que ocorreram, ou que podem ocorrer em situações de perigo. Vamos lá. Digam para mim. Podem aí abrir os microfones e falando para eu ir anotando para a gente fazer essa aula didática e dinâmica. Posso falar? Pode? As sensações físicas e emocionais frente a um leão que vem atacar. Certo. O que é que você sente de sensação física? O seu corpo sente o quê? A sensação física começa a tremer. Né? Tremores. Vou anotar aqui, viu? Tremores. Coração palpita. Taquicardia. Vou botar. Agora vamos ver outra pessoa. Outra pessoa. Dor na cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor na cabeça. Isso. Outra pessoa. Outra pessoa. Dor de cabeça e taquicardia. Já foi. Isso aí, muito bem. O que é que mais vocês pensam quando vocês estão numa situação de perigo? Emocionalmente, vocês sentem o quê? Sudorese. Medo. Sudorese. Isso. Sudorese. Medo. Frio na barriga. Frio irritabilidade. Na barriga. Irritabilidade. Na barriga. Só um instantinho, para não perder nada. Irritabilidade. O que mais vocês sentem? Uma situação de perigo, hein? No perigo. Insegurança. Insegurança. Raiva. Alguém sente mais? Raiva. Muito forte. Raiva. O que mais? Angústia, com certeza. Vejam quantas coisas a gente sente quando a gente está numa situação de medo, né? Numa situação de perigo, olha quanta coisa. Tremor, taquicardia, dor de cabeça, insegurança, angústia, sudorese, medo, frio na barriga, irritabilidade, raiva. Um bocado de emoção que é desagradável de sentir, né, gente? Vocês gostam de sentir isso quando vocês estão sentindo? Eu acho que não, né? Eu mesmo não ia gostar de estar sentindo essas coisas. E tudo isso tem uma base neurológica. Gostei, viu? Da participação de vocês. Gostei, sim. Deixa eu só agora aqui pedir para que todo mundo silenciando aí os microfones que eu vou continuar a aula, tá? Então, gente, diante do que vocês me disseram, que foram coisas super, mega importantes, eu queria trazer para vocês que existe uma teoria. A teoria do appraisal. Já deu a teoria do appraisal? O que danado é a teoria do appraisal? Vocês estão vendo aqui a emoção e vocês estão vendo a razão. Quando vocês pensarem em emoção, eu vou querer que vocês associem de forma bem simples ao sistema límbico. A gente vai mostrar o sistema límbico. Espera só um tantinho. Quando vocês olharem a razão, eu quero que vocês associem ao córtex. Ok? E eu preciso dizer para vocês que a nossa emoção e a nossa razão, elas andam interligadas. Uma pode ajudar a outra a encontrar um equilíbrio. Então, existe uma seta de mão dupla nos dois lados. E aí, o que é que a teoria do appraisal diz pra gente? Ela diz assim, ó, gente, parte do pressuposto de que as emoções seriam geradas a partir de avaliações de estímulos vivenciados. É o que a gente acabou de fazer, gente. Vocês foram na memória de vocês, lembraram de uma situação perigosa e aí começaram a ativar em vocês algumas emoções.
Percebam que todas as vezes quando vocês se expõem a situações semelhantes àquelas que vocês vivenciaram, possivelmente o sistema límbico e o córtex são ativados e eles começam a fazer uma conversa. A emoção diz assim, ih, ó, é hora de ficar com medo. Aí a razão faz, sim, mas eu vou ter medo por quê? Aí a emoção diz, tu lembra daquele dia que aconteceu aquele negócio? Aí a razão diz, é verdade, então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou evitar, eu vou sair correndo. Aí a emoção diz, corre, mas corre muito rápido. E se a razão diz, não, mas se eu correr muito rápido, eu posso cair, pode ser pior. Aí a emoção... Isso é a teoria do appraisal. De uma forma bem didática, de uma forma bem simples. É para dizer a vocês que existe essa inter-relação entre o sistema límbico e o sistema cortical, fazendo com que as emoções e a razão, elas andem juntas. Então, numa pessoa ansiosa, existe sim a emoção ali falando, mas existe também a razão. E nós, enquanto terapeutas, fisioterapeutas, psicoterapeutas, psicopedagogos, psiquiatras, médicos, não médicos, pessoas que não são da área de saúde, precisam lembrar que, apesar das emoções, se a gente usar a razão a nosso favor, nós podemos ser terapeutas. Ah, Jadiel, então eu não fiz curso de terapia, mas eu posso ser terapeuta? Pode. Porque terapia vem da palavra cuidado, aquele que cuida. Então, se você cuida de alguém, você pode ser terapeuta desta pessoa. Entenderam a importância da gente falar da teoria do appraisal? É sobre isso que a gente está falando. E agora eu vou trazer para vocês uma categorização das emoções. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa categorização pela seguinte razão. Porque é muito comum a gente julgar o outro. Dizer, essa emoção é boa, essa emoção é ruim. E a gente acabou de ver aqui na teoria do appraisal que as emoções, elas não são necessariamente boas ou ruins. Elas apenas comunicam, né, o meio externo ou o meio interno lá para o córtex, para a razão tentar resolver, né? Então, a emoção não é boa ou ruim. Então, eu gostaria que quando vocês forem falar das emoções, que a gente tentasse categorizá-las de uma forma diferente. Então, eu vou dizer para vocês que as emoções, elas podem ser emoções agradáveis de se sentir ou emoções desagradáveis de se sentir. É um nome mais comum, porque apesar de uma emoção ser desagradável, ela pode ser útil. Você ter medo de pular da janela é uma emoção desagradável, o medo, né? Da taquicardia, sudorese, se sentir mal, mas protege a tua vida. Então, apesar de ela ser desagradável, ela não necessariamente é ruim. Então, esse é um termo que a gente costuma usar. E quando nós temos emoções agradáveis, a tendência da gente é se aproximar dos eventos. Por exemplo, é um dia feliz, é o dia do nosso workshop, então está todo mundo aqui participando, todo mundo prestando atenção, anotando. Então, você se aproxima dos eventos. Quando as emoções elas são mais desagradáveis, o que acontece é que a gente tenta evitar. E a ansiedade se utiliza bastante da evitação. A gente vai ver na aula 2 exatamente esta característica. Então, não vou dar aqui as informações que vocês precisam. Mas eu queria que já aqui vocês guardassem as informações a respeito da categorização das emoções. Então, quando a gente for falar de emoção agora com um coleguinha ou com a gente não vai se julgar. A gente não vai se colocar assim, minha emoção é ruim, minha emoção é boa. Não. A gente vai dizer assim, minha emoção, essa é uma emoção agradável de sentir, essa emoção é desagradável, mas ela é útil. Todas as emoções são úteis, eu vou escrever aqui. Todas as emoções são úteis. Ok? Toda a emoção é útil. Ela pode ser agradável ou ela pode ser desagradável. Mas toda a emoção, ela é útil. Tá bom? Então, esse slide queria trazer essas informações para vocês. Vou beber um pouquinho de água, tá? Agora vocês vão conhecer o nosso cérebro. Né? Vocês vão... Lembra aqui do slide anterior que eu falei, Jadiel, tem um córtex frontal. Onde é que fica essa parte do cérebro? Onde é que é esse lugar? Gente, pega a tua mão agora.
Coloca aqui na testa. Ó. Coloca aqui na testa. Colocou a mão na testa. Onde a tua mão está cobrindo aqui na testa é o córtex frontal. E especificamente o córtex pré-frontal. Se você virar assim de lado, onde a minha mãozinha está aqui, ó, é o córtex pré-frontal. Vê nesse desenho aqui, ó. Vê nesse desenho. Deixa eu pegar aqui essa cor aqui. Esta região aqui é o nosso córtex frontal. E mais especificamente aqui, nós vamos falar do córtex. Do córtex pré-frontal. Vocês viram agora a teoria do appraisal, que falava assim, as emoções se comunicam com a razão. E eu falei que a razão era o córtex e as emoções eram o sistema límbico. Pronto. Essa região aqui da mãozinha que você botaram na cabeça é a região cortical que tem uma ligação direta com as emoções. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade têm alterações diretas nessas regiões cerebrais que eu demarquei aqui e que vocês vão ver com bastante detalhe agora. Olha o sistema límbico. Lembra que eu falei aqui do córtex pré-frontal? Ele é isso aqui, ó. Tá? Córtex pré-frontal. Essas outras estruturas que eu vou circular aqui, elas estão mais no meio do cérebro. Estão vendo que elas estão mais no meio do cérebro? Estão vendo aqui? Então, vamos lá. Ó, vou circular aqui para vocês. Nós temos a amígdala cerebral. Ah, eu achava que a amígdala era na garganta. Tem na garganta, mas tem no cérebro também, tá? O giro do cíngulo, que é toda essa região amareladinha aqui, ó. Isso aqui é o giro do cíngulo, faz parte do sistema límbico. Temos o hipotálamo. Temos o hipocampo. Temos o giro parahipocampal. Aqui nessa regiãozinha amarelinha que eu pintei, existe o que nós chamamos de córtex órbito frontal, que faz parte do sistema de recompensa. Então, nós temos aqui o sistema límbico. E aí, lá naquela teoria da razão com a emoção, nós temos aqui essas informações. Gente, isso aqui é fundamental. Eu vou até tirar aqui o slide um minutinho para saber se vocês têm alguma dúvida a respeito disso aqui. Tá tudo claro para vocês? Até agora tá fácil? Tá dando para entender? Tô vendo as cabecinhas balançando. Sim, sim, sim. Pronto. Porque vocês agora já estão sabendo que a emoção, que ansiedade e emoção não é uma coisa assim, é cerebral, tá? Vocês viram lá, córtex pré-frontal, vocês viram várias coisas aí acontecendo a nível cerebral, certo? Então, todo mundo guardou essas informações na cabeça? Guardados? Guardados? Professor, beleza? Tem uma dúvida aqui. Pois não. Tem a questão do lado direito e lado esquerdo, não? Essa questão de emoção e razão, ele tem uma separação com relação a isso, não tem? Tem sim. Tem uma relação do lado direito com o lado esquerdo. É uma parte mais aprofundada ainda. Mas se a gente for falar no córtex pré-frontal, a gente pode dividir ele dorso, lateral ou ventro medial. Aí, para eu decorar, Leonardo, eu falo que o córtex pré-frontal, ventro medial, está relacionado às emoções. O dorso lateral está relacionado à cognição. É uma forma que eu aprendi de decorar. Mas tu vai ver agora que a gente vai mostrar as regiões cerebrais nos hemisférios, tá? Então tu segura só mais um pouquinho que tu vai ver isso detalhadamente. Massa, Léo? Vamos embora? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Dito do sistema límbico, todo mundo conheceu e viu. Agora, vamos falar das nossas emoções mais frequentes em pessoas com ansiedade. Quem sabe ou conhece alguém com ansiedade, acha que essa pessoa sofre com medo, sim ou não? Sim. Sim, né? Olha o bonequinho do Divertidamente.
Quem já assistiu esse filme aqui, Divertidão? Tô vendo no chat aqui, o pessoal todo mundo, a Karina botando assim, o bonequinho do Divertidamente, muito engraçado ele. Esse filme é maravilhoso, tá, gente? Eu super indico para vocês assistirem, tá? A emoção medo, gente, é uma das emoções mais frequentes e mais fortes nas pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. E essa emoção, ela não vem do nada não, tá? Ela está relacionada áreas cerebrais específicas. Léo, olha aí as áreas cerebrais específicas. No caso aqui, ela é bilateral, viu, Léo? Ocorre nos dois lados. E eu preciso dizer que a estrutura principal relacionada com o medo é a amígdala. É a amêdola. É a amêdola. É a amígdala. É só para vocês decorarem mesmo. A medula é a amígdala cerebral. Ela é a estrutura cerebral que está responsável e está ativada quando nós temos situações de medo. E a pessoa ansiosa, ela tem uma hiperativação das amígdalas cerebrais bilateralmente. Vocês lembram quando eu falei no sistema límbico aqui atrás? Ó, deixa eu mostrar. Aqui, que tinha uma estrutura aqui, que o córtex pré-frontal ficava aqui. Olha onde a amígdala está. Tá vendo que ela está bem pertinho do córtex pré-frontal? Então, a hiperativação da amígdala cerebral interfere no córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal está relacionado à tomada de decisão. Vou escrever aqui embaixo. Está relacionado à tomada de decisão. Ou seja, a pessoa que está com medo, quando ela vai tomar uma decisão, ela está sendo influenciada pelos circuitos cerebrais relacionados com a amêdola, que o nome científico é amígdala, mas eu estou falando amêdola para vocês decorarem, para vocês memorizarem não, para vocês aprenderem. E aqui o personagem do medo, do Divertidamente, está aí caindo de medo, para que vocês guardem também enquanto informação visual. Gente, para a gente aprender, quanto mais usarmos os nossos sentidos, melhor. Então, usando a audição que vocês estão me ouvindo, usando a visão que vocês estão vendo, escrevendo, vendo eu desenhar, botando um filme, olhando a fotografia, tudo isso faz você memorizar a parte da neurobiologia. Então, o medo está relacionado à amígdala. Jadiel, acho que vai aprofundar nisso? Não vai dar para aprofundar no nosso workshop, mas vai dar para aprofundar no nosso curso, tá? Mas vamos continuar falando de uma outra emoção mais para frente um pouquinho. Jadiel, eu nunca tinha visto uma ressonância do encéfalo. Olha aí, uma neuroimagem em que mostra exatamente a nossa amiga amígdala cerebral, que é relacionada ao medo. Então, muitas vezes, quando os cientistas fazem pesquisas para saber sobre ansiedade, vai sair muita pesquisa e vai lá uma ressonância, e você quiser ver a amígdala, você vai procurar essa estruturazinha aqui, ó, na região cerebral, na neuroimagem. A gente vai fazer isso durante o nosso curso, tá? O curso de ansiedade. A gente vai mostrar imagens cerebrais, tanto em desenho quanto neuroimagem, que são imagens que são de exames. Essa imagem é de uma ressonância nuclear magnética, tá? Então, vou anotar aqui, ressonância nuclear magnética. Só que aí, a gente não vai ficar escrevendo isso toda hora, né? Aí a gente escreve RNM de encéfalo, ressonância nuclear magnética de encéfalo. Esse é um tipo de corte específico. A ressonância tem vários cortes, mas esse aqui foi o que eu achei mais legal para a gente ver a região da amígdala, que é essa região aqui. E que nos ansiosos, gente, faz conexões diretas com o córtex pré-frontal, com o hipocampo, e aí guarda informações do medo. Então, o medo na ansiedade, neurobiologicamente, está mostrada aqui, nessa região da amígdala. Aqui, deu para entender? Sim?
Tudo certinho? Alguém tem uma dúvida aqui? Tranquilo, né? Posso prosseguir? O silêncio diz que sim? Então, vamos prosseguir. Pode. Thales, Carla, Naira, todo mundo dizendo que sim, pode. Vou prosseguir, tá? Eu estou aqui ajudando algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que estão entrando depois. Aí, para não deixar elas perderem, aí eu estou abrindo aqui para que elas possam entrar, tá bom? Vamos continuar aqui? Outra emoção muito frequente no ansioso é o nojo. Essa personagem aqui é o nojinho, né? Também do filme Divertidamente. Já estou deixando a dica para vocês assistirem o filme Divertidamente. É o disgusting, o nojo, porque o nojo não é só relacionado a aquela comida muito nojenta, ter um nojo de barata, ter um nojo de minhoca. Não, o nojo está também relacionado a rejeitar, evitar situações. E pessoas ansiosas costumam ter esta emoção também frequente. Interessante, né? Quando a gente pensa em ansiedade, só se pensa em medo. O ansioso tem muito medo. O ansioso é medroso. Gente, o ansioso sofre muito, mas ele sofre muito também porque ele rejeita. Ele tem esse desgaste, ele tem esse nojo, ele tem essa área cerebral também hiperativada. A nível cerebral, gente, imagina que isso aqui, ó, tá fechadinho, tá? Aí vem aqui, a gente pegou essas duas pazinhas aqui e puxamos, na realidade aqui, esse aqui é assim, puxamos aqui essa parte cerebral aqui assim, ó, tá? E aí aparece essa região verdinha aqui, que é o que nós chamamos de ínsula. Aí já tem, mas como é que eu vou decorar que a ínsula está relacionada com nojo? Olha para minha cara agora. Olha só para minha cara. Ínsula. 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 Vê a minha cara de nojo. O nome já diz, gente. Ínsula. A ínsula cerebral é uma das regiões encefálicas relacionada com nojo. Precisa decorar? Não, deixa que eu pago o mico, aí vocês riem de mim e vocês decoram, tá bom? Não tem problema, eu vou pagar bem muito mico aqui. O importante é que vocês aprendam. O importante é que daqui a um ano, Maura, Zuleide, Karina, Naira, Efigênia, lembra de mim, lembra de eu pagando esse mico. Ínsula, a ínsula. A ínsula é porque é do nojo. E o nojo não é só nojo de coisas que são ruins, coisas que são nojentas, né? E a gente sabe que o nojo protege, né? Se for comer uma comida estragada, a gente não pode morrer de infecção, né? Mas o nojo também está relacionado a essa evitação, a essa rejeição, a esse não querer ir em direção aos medos, às questões que você acha que são perigosas para você. Tá bom, gente? Então, a ínsula cerebral, que é essa região que precisa abrir aqui, ela é mais central, não dá para ver quando a gente pega a estrutura cerebral no laboratório, a gente precisa fazer essa abertura para ver essa parte que é cortical, mas que está escondidinha e que está relacionada com o nojo. E vem que interessante, o nojo que é na ínsula fica escondido. Fica escondido, porque ela tem tanto nojo que ela não quer nem aparecer. Mais uma forma de vocês decorarem, tá bom? Então, quando vocês forem aí ver a neuroanatomia, ver as outras questões, não vai apontar para a ínsula se não tiver essa abertura aqui não, tá bom? Então a ínsula, o nojo, é a emoção também muito frequente nas pessoas que sofrem com ansiedade. Outro nome para isso é o disgusting. O disgusting é essa sensação de evitação, de rejeitar, de nem tentar. Não quero. Rejeito. Isso a gente encontra em pessoas com fobia social, em pessoas com transtorno de ansiedade generalizado, vários e vários exemplos. Vocês estão percebendo que não é do mundo da lua. Vocês estão percebendo que nós não estamos falando de emoções na perspectiva apenas é da vontade da pessoa. Aquela pessoa ali, ela tem medo porque ela quer. Aí hoje vocês vão sair daqui dizendo, não senhor, existe uma região cerebral chamada amígdala, aí vocês vão lembrar da amêdola,
né? Não vai falar amígdala, né? A amígdala cerebral dela pode estar hiperativada, ela tem a região da ínsula, que vocês vão lembrar do meu mico aqui que eu paguei, que isso também faz com que ela evite essas situações. Então, temos uma base neurobiológica que precisa ser regulada, precisa ser estruturada, precisa ser bem cuidada. Então, nós não vamos falar que é falta de fé, que é falta de força de vontade. Até existem esses aspectos, mas também existe o aspecto anatômico, fisiológico, um aspecto biológico, tá? E aí, Jadiel? Tu tá falando aí, explicou o cérebro e tal. Vamos falar agora de regulação emocional. Alguém aqui sabe o que é regulação emocional e quer dizer para mim? Do seu olhar, assim, do seu jeito. Vou dizer aqui o que eu penso, sabe? Usando a aula de hoje. Nem sei se é assim que se escreve. Teoria do appraisal. Regulação emocional é usar o córtex e usar o sistema límbico e fazer eles se comunicarem, se comunicarem, se ligarem. E aí as emoções, a emoção diz corre, aí o córtex diz, mas eu tenho que correr devagar, se correr eu caio. Ele diz, então tá bom, então tu vai devagar. E aí um ajuda o outro. A teoria do appraisal é a teoria que vai nos ajudar a falar da regulação emocional. E existem dois mecanismos super importantes pra gente, que é o mecanismo top-down, de cima para baixo, e o mecanismo bottom-up, de baixo para cima. Jadiel, não fala inglês nada. Esquece que eu não vou entender isso aí de jeito nenhum. Vai entender agora. Olha para mim. Presta atenção. Mecanismo top-down. Anota no teu caderno, que você não precisa nem falar inglês, não. Você só vai entender o que eu estou falando. E vai entender a metáfora que está aqui do lado. Escreve aqui em cima. Em cima, tá? Você vai escrever assim. Córtex. Escreveu? Vai botar bonitinho aqui. Vai ficar bem harmonizadinho. Aí aqui embaixo tu vai escrever assim. Sistema límbico. Escreveu? Pronto. Agora você vai entender o que é que os terapeutas que não usam remédio, o que é que a psicoterapia, a musicoterapia, a arteterapia, a fisioterapia, né? Com a conversa, com a estimulação cortical, faz com o sistema límbico. É o mecanismo de cima para baixo. O que é que acontece, gente? Com toda a estimulação cerebral, cortical, que acontece de que forma, Jadiel? Através da psicoterapia, por exemplo. Aí você conversa, fala. Aí o fisioterapeuta explica, olha, você precisa levantar a perna, confia em mim. Você está estimulando o córtex dessa pessoa. À medida que você estimula o córtex vai começar a estimular o sistema límbico através da produção de neurotransmissores. Eita, Jadiel, que legal. Então, quando eu vou para psicoterapia, aquela sementinha que a minha psicóloga fala toda hora, tá aumentando os neurotransmissores no sistema límbico, que eu vi que é mais no meio do cérebro, tá sim. E esse é o mecanismo top-down. Então, a psicoterapia se utiliza bastante do mecanismo top-down. Só que pensa o seguinte, se a pessoa está doente de ansiedade, o solo é seco. Aí você que é terapeuta de qualquer ordem aí, de qualquer esfera, de fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, e que você que não é terapeuta, você é pai, é mãe, é cuidador, é pessoa que quer ajudar o outro. Chega, mas veja, você não precisa ter tanto medo, dá pra gente se organizar, se a gente estudar junto, você vai se dar bem naquela prova. Aí você fica jogando sementes aqui, ideias, nesse solo que está ressecado, porque a pessoa está lá com a biologia adoecida. Várias sementes. Vai germinar, gente, nessa terra seca,
doente, adoecida, com baixa de neurotransmissores. Vai, porque tem resiliência. Então vai ser importante a psicoterapia estar ali, porque de grão em grão a galinha enche o papo. A gente vai ter um sistema límbico doente na ansiedade? Vai. A gente vai entender isso com mais profundidade nos nossos cursos. Mas o mecanismo top-down é isso. Você ficar fazendo estimulação cortical através da fala, da música, da atividade física, da arte, do que você quiser, e aí você vai estar estimulando o sistema límbico, por consequência, aumentar os neurotransmissores. Só que tu pensa, tu está jogando muita semente num solo que está bem seco. Então, para que nasça, vai ser meio difícil. Então, minhas amigas aqui, que são da psicologia, sabem o quanto é difícil, às vezes, fazer psicoterapia por muito tempo num solo seco, que você vê que está adoecido. E aí, às vezes, a terapia demora muito para avançar. Os meus amigos fisioterapeutas sabem como é difícil, às vezes, vencer o medo dos seus pacientes que têm trauma. E aí, você tem que andar e você vê, poxa, mas essa pessoa sofre de ansiedade. E aqui eu estou tentando fazer fisioterapia e ela não está avançando. O terapeuta ocupacional, o professor da escola, olha, mas não precisa ter tanto medo, eu vou ajudar você na hora da prova e o aluno não consegue avançar. O psicopedagogo, gente, todos os profissionais, o enfermeiro, não precisa ter medo da agulha, aí vai, faz todo o trabalho, mas se o solo estiver seco, se ele tiver uma doença da ansiedade, o sistema límbico dele vai ter prejuízos em alguns neurotransmissores. E esse é o mecanismo top-down. E o mecanismo bottom-up, Jadiel? Anota aí também. Vou repetir de novo. Aqui, desculpa. Anota aí. Ó. De novo. Córtex, tá? E aqui embaixo eu vou botar sistema límbico. Ok? Aí o que é que o remédio faz, gente? O remédio faz o seguinte. Eu vou aqui no sistema límbico. Vou adubar esse território aqui. Vou dar neurotransmissor. E essa melhora dos neurotransmissores vai deixar o córtex assim mais propício para se desenvolver. Então aqui as medicações vão se utilizar do bottom-up. Mas deixa eu perguntar a vocês, gente. Se a pessoa só tomar remédio, tiver um solo bem adubado, mas não tiver uma psicoterapia, não tiver um fisioterapeuta para conversar e trazer informações coerentes, não tiver uma musicoterapia, não tiver um psicopedagogo preparado, não tiver um professor que ajude, que jogue sementes nesse sistema límbico que foi medicado, ou seja, que melhorou os neurotransmissores, né? A medicação vai trazer aqui um aumento dos neurotransmissores, nome grande, tá? Vocês vão entender com mais detalhes durante todas as nossas aulas. Vai funcionar, gente? Mais ou menos, né? Porque o solo vai estar até adubado, vai lá no psiquiatra, o psiquiatra conversa, vai trazer algumas, vai jogar aqui algumas sementes. E essas sementes até vão germinar, né? Vão germinar, mas ainda é muito pouco. Por quê? Porque o solo está adubado, mas não está havendo a devida estimulação cortical que é feita no mecanismo top-down. Jadiel. Então já estou chegando aqui a uma conclusão. Qual é a conclusão? Nós precisamos da interdisciplinaridade. Olha que plantação linda, gente. Olha que plantação linda. Córtex, sistema límbico,
Aí o que é que vocês fazem? A pessoa vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o fisioterapeuta, vai para o psiquiatra, para o psicólogo, vai para o terapeuta ocupacional, escolhe quais são as formas de fazer a estimulação cortical e de fazer a estimulação do sistema límbico. Olha que lindo que vai acontecer, gente. O córtex estimula o sistema límbico e o sistema límbico estimula o córtex. E aí a gente fecha um ciclo com a interdisciplinaridade. Então, interdisciplinaridade não é bobagem. Interdisciplinaridade não é coisa de quem quer ganhar dinheiro. Ah, isso aí é com chave de psicólogo, com psiquiatra. Não é não, gente. Eu estou provando para vocês, neurobiologicamente, neurocientificamente, que uma abordagem interdisciplinar em que você envolve vários profissionais, você vai estar estimulando o córtex e o sistema límbico. Então, as respostas tendem a ser mais rápidas e duradouras. Você vai na nutricionista, a nutricionista te orienta, mas se tiver ansiedade não vai estar dando certo, então você precisa desse ciclo. E essas respostas serão rápidas e mais duradouras. E aí, gente, talvez lá na frente a gente nem precise mais dos medicamentos. Por quê? Porque a gente vai ter tanta estimulação já aqui. Ó, psicólogo, psicopedagogo, nutricionista, fisioterapeuta, pedagogo, atividade física, alimento. E aí, isso tudo aqui já vai ser suficiente para deixar os neurotransmissores da melhor forma possível, da forma mais adequada, da forma mais funcional. Gente, vejam como é lindo olhar uma plantação assim. Uma plantação em que nós damos as mãos. Por isso que o nosso workshop é isso. É de mãos dadas. Não tem pré-requisito por causa disso aqui. Existe uma base neurobiológica para eu dizer a vocês. Qualquer pessoa que tenha desejo de participar e queira aprender mais sobre ansiedade vai utilizar todos esses mecanismos. E aí, por mais que você não prescreva medicamento, você vai poder fazer estimulação cortical e só isso já vai ser suficiente para estar ajudando o teu cliente, estar ajudando o teu paciente. E aí, gente, vocês entenderam? Vocês concordam? O que é que vocês acham disso? Falem para mim. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde, né? Eu queria tirar uma dúvida desde o início. No caso, a gente vai ter uma multidisciplinar nos globando, mas o que quer dizer que nem sempre a gente precisa também sair da medicação, do psiquiatra, né? Por muitas vezes tem que ser o conjunto, não é isso? Isso, às vezes é precisado o conjunto. Algumas vezes precisa do conjunto. Outra dúvida que você falou sobre o corte lá no início, que eu esqueci de perguntar. Quando eu estou muito nervosa, muito ansiosa, que causa dor, é justamente a pressão, é na parte do cóccix, do frontal, né? O lateral, não é isso? Que diz mais do lado direito, né? A parte álgica, a parte de dor, ela é uma parte muito específica. Ela atinge várias regiões cerebrais, regiões medulares. Ela tem então outros mecanismos. Então é de pessoa para pessoa. Então vai de pessoa para pessoa. Vai variar. E aí você teria que ter uma aula específica sobre dor para poder te explicar exatamente onde cada coisa atua. Mas respondendo a tua pergunta final, sim. Às vezes a gente vai precisar usar as duas coisas por muito tempo e não tem problema. Porque o nosso objetivo aqui é ter qualidade de vida. E é isso que eu quero para vocês. E por isso que é o importante desse elo, porque a terapia ela é um conjunto muito global e realmente dá certo e realmente é produtivo. A psicoterapia ela é essencial. A psicoterapia de que é a água que vai estar ali colocando a aguinha para